Sim, na Cidade da Esperança, onde a gente tem um atendimento gratuito a milhares de pessoas que nos comparecem à instituição. E lá a gente faz um atendimento como fitoterapeuta, com acompanhamento com nutricionista, que nós temos na casa, e a gente faz um trabalho de conscientização alimentar com a fitoterapia. E graças a isso, milhares de mulheres que não podiam ser mães engravidaram, onde seus próprios médicos comparecem lá para dar e verificar laudos, como é que a gente fez isso. Dezenas de milhares de casos de câncer que desapareceu do nada, e problemas de situação de depressão e de outras doenças a mais que a gente faz através da fitoterapia com os nutracêuticos. E atendo em outras instituições que a gente ajudou a fundar no Brasil e no mundo, que eu rodo na hora que eu tenho folga para poder ir lá fazer presença. É que desde criança eu sempre tive naturalidade por ter uma avó descendente de bugre índia, que ela mexia em qualquer terra e fazia a terra produzir grandes elementos, goiabas, laranja, qualquer fruta, verdura, flores. E ela sempre me dizia, em 1970, meu neto, que os outros irmãos não davam muita atenção, os outros netos não davam muita atenção. Por trás dessa minhoca aqui que ela fazia acontecer, tem um outro bichinho, que é esse bichinho que leva a vida. Então, quando eu sofri o acidente em 1995, que eu era vendedor de pneus, eu tinha uma vida como representante, uma vida muito boa, que eu passei a receber um salário mínimo de auxílio-doença, eu fui chamado por uma responsabilidade de saber o conhecimento das plantas. E aí eu fui estudar com o processo da cegueira, que foi vindo-se naturalmente, o primeiro impacto levou a minha vista do lado direito, e depois eu tive uma toxoplasmose que me levou a vista do lado esquerdo. E com esse problema que aconteceu, eu tive que me adaptar a várias culturas, porque eu passei a viver dependendo das pessoas, não dirigia mais. E com isso eu fui estudar as plantas, as necessidades das plantas. E me apeguei tanto às plantas que eu comecei a estudar a entologia dos insetos. E comecei a observar a parceria, como a planta sentia do que o homem fazia com ela. E graças a isso, nós conseguimos elaborar grandes conhecimentos na área dos nutracêuticos, onde já está sendo implantado em muitas doenças, em parceria com a medicina, em vários lugares do mundo. Na Europa eu sou herbarista. Na América, eles não têm essa consciência, no Canadá. Mas agora lá eu sou nutracêutico. E agora no Brasil, com honoris causa, isso vai me dar mais tranquilidade para desenvolver os processos da fitoterapia com maior apoio a outros profissionais que não têm a mesma chance como eu. É fácil. Quando você estuda a partícula da vida, que os cientistas agora na Terra passaram a descobrir através do grande núcleo entre a França e a Suíça, né? Que criaram um grande projetor de explosão de moléculas e que eles descobriram o átomo negro, essa molécula que eles chamam molécula de Deus, que foi falada por um cientista inglês. Você tem que entender o que é projeto genoma. Tudo que envolve o processo da genética humana está interligado a aminoácidos. Então, quando você lida com aminoácidos, você sabe qual é que causa o processo da radicalidade, onde faz os radicais livres crescer e tu desenvolve câncer. Então, o nutracêutico, o que é? São esses aminoácidos de certas plantas, de certas culturas de herbáceas, apoloniáceas, officinales, compostas, que elas colocadas no centro certo, no estômago, e o fígado absorvendo no processo correto, ele faz tu melhorar as tuas glândulas, o teu lado hormonal, o teu metabolismo, a tua função renal, das suprarrenais, da tua região hepática, da tua região cardiovascular. Então, o nutracêutico é um elemento criado dentro das plantas que ele dá essa sustentabilidade para os complexos de Golgi, para o lisossomo dentro da célula. Então, ele é a fonte da vida, como se fosse a célula da vida. Primeiro, a Alpha Biosaúde é uma empresa de ciência e tecnologia, onde, através das pessoas envolvidas na área da medicina, e o Dr. Adriano e o Dr. Carlos Pantanal e outros que estão envolvidos, eles viram dentro da minha experiência na prática, nas instituições que eu toco, não só no Brasil, mas no mundo, que a medicina, com tecnologia e parceria com os nutracêuticos, faz uma diferença muito grande. Nos casos que eu tenho de pessoas que desapareceram doenças, com milhares de atestados médicos dizendo para as pessoas continuarem a fazer aquele trabalho em parceria com a medicina. Então, quando o Dr. Carlos André Pantanales me procurou,
que ele viu na prática o sorriso no lábio das pessoas, a facilidade das melhoras, do bem-estar, de voltar a querer viver. Ele disse assim, ele me chama de tio, né? Cordialmente, tio, será que a gente poderia fazer alguma coisa para ajudar a humanidade, além de fazer a parte da ciência e tecnologia, que é o caso da Alphabio Saúde? Sim, nós podemos criar um conceito hepático, onde dentro desse conceito hepático você pode trazer um alívio para as pessoas através de certos tipos de parâmetros para os nutracêuticos e criar para dentro das farmácias, dos laboratórios, dos hospitais do mundo, algo que possa diminuir impactos como a esteatose hepática, impactos como processos relacionados a mal-estar hepáticos. E aí foi onde nós frisamos e colocamos o nosso ponto número 1 para a área hepática. Mas não quer dizer que se ficaremos só na área hepática, no processo dos nutracêuticos com a esteatose hepática. Nós pretendemos evoluir como uma empresa de ciência e tecnologia para outras áreas a nível mundial, na construção de laboratórios, não só para poder aliviar o sofrimento das pessoas, tendo elas uma facilidade melhor de vida, buscando isso em locais, como acontece na Alemanha, que lá eles têm lugares herbarísticos, que a pessoa tem um problema de uma cólica, de uma dor, em vez de ir para o hospital ser o papa atestado, ele ir numa farmácia, como acontece na França e em outros países, que tem um herbarista que faz um trabalho excelente de passar uma plantinha medicinal que tem um nutracêutico que alivia. Veja o seu caso, eu conversando com você, eu disse que você tem que ter cuidado com a tua área estomacal, porque você tem um mal-estar de gases, você tem alguns mal-estares. Eu te dei o exemplo que ali tu não precisaria ir para um hospital pedir a tirar o tempo de médicos que têm que se preocupar com situações de cirurgias, porque eles poderiam ter um outro caminho mais fácil. A Alphabio Saúde está procurando fazer isso em parceria com a medicina, criar esse caminho mais fácil. Primeiro na área hepática, tentando corrigir os processos dos nutracêuticos no processo da esteatose hepática. Eu tenho mais de 500 amigos médicos renomados a nível de Brasil e internacionalmente. Hoje, ganhando esse título de honoris causa, eu passei a ser o único nutracêutico do mundo na área da fitoterapia. Então, hoje eu vou defender uma camisa mais forte ainda, porque eu não estou lá para bater de frente com a medicina, com os enfermeiros. Pelo contrário, eu estou lá para trabalhar em parceria. A Alphabio vem para somatizar. Ela vem respeitar o direito de cada um, mas trazer o direito que o cidadão tem de melhorar a sua saúde. Se eles entenderem isso, nós não estamos aqui batendo de frente com nenhuma categoria, principalmente com o maior respeito que eu tenho à medicina. Nós estamos aqui querendo somatizar com tecnologias inovadoras que vão fazer a melhora da população. Nisso vai acontecer uma melhora atual dentro das prefeituras, nas áreas governamentais. Vou te dar um exemplo bem direto e objetivo. Aonde eu implanto dentro das prefeituras a fitoterapia com os nutracêuticos, isso é real. Eu tenho várias prefeituras a nível de Brasil que fizeram isso. Eles têm uma diminuição na área de quadro de alopáticos de 16% a 14%. Os próprios prefeitos me dizem isso, porque as pessoas pararam de procurar o posto para qualquer dorzinha de barriga, qualquer dorzinha de cabeça, porque a gente tenta conscientizar o plano da família na área da fitoterapia. E as prefeituras que implantaram, como a de Balneário, a de Camboriú, deu certo. Outras prefeituras do Brasil fizeram, deu certo. Rancho Queimado ajudou a combater um processo da coronavírus só à base de situações também relacionadas à fitoterapia, porque lá tinha a maior sede da instituição do mundo, que é a Cidade da Esperança, em fitoterapia. A Alphabio não produz nada. Ela desenvolve tecnologia para vários segmentos. Ela trabalha para o segmento da área do ramo, vamos dar um exemplo, do chocolate, que ela consegue criar nutracêuticos que você coloca no chocolate, além da pessoa poder ajudar a recomendar melhor certos tipos de doenças como a lactose, o glúten, que você ajuda a controlar o teu sistema imunológico para atacar menos através dos nutracêuticos, ela cria segmentos de outras áreas, ela está aberta na tecnologia para muitas outras áreas. Então, com essa abertura da Alphabio, ela está abrindo um mercado hoje diferenciado, revolucionário no mundo, que é o único mercado hoje de nutracêuticos que está tendo a porta do reconhecimento da medicina. Quando ela mexe não só no mercado hepático, ela está mexendo também no mercado do estômago, de uma certa forma no mercado do coração, porque ela está criando tecnologias de desenvolvimento com parcerias com grandes autoridades, pessoas renomadas a nível mundial na biociência, na ciência genética.
Então ela apenas busca o caminho para poder dar o alívio para que esses grandes laboratórios possam desenvolver novas tecnologias para ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas dessa humanidade tão sofrida. As pessoas poderão assimilar os nutracêuticos não é só através de uma verdura, de uma leguminosa. Elas vão poder adquirir isso em farmácias através de shake, através de alguns elementos que as próprias meios de laboratório vão desenvolver. O nutracêutico ele tem a ver com niacina, leucina, processo de gingirol, curcumina, elementos que você ingere diariamente na tua vida, mas que eles transformados para poder chegar num estado de farmácia, você teria que abstrair 10 kg de abacate, você teria que abstrair 20 laranja. Então, com os nutracêuticos você consegue diminuir a porcentagem de quantidade que vai te inchar o teu corpo na tua digestão e fazer uma melhor digestão com o fígado e com o estômago, fazendo uma melhor absorção para o teu organismo. Então, a responsabilidade do nutracêutico é e sempre vai ser dar o alívio. Como ingerir ele, as tecnologias da Alphabio vai estar no mercado para colocar à disposição das pessoas. A Alphabio é um aglomerado de empresas que fazem parte de um contexto de uma grande hold, onde a Alphabio está... Um aglomerado não é legal. Usa a palavra ecossistema. Tá. Faz parte de um ecossistema. Tá bom. Tá, vamos lá então. Vamos lá? Não, eu sei. Tá, vamos lá. 3, 2, 1. A Alphabio, ela faz parte de um ecossistema, onde ela está dentro de um processo chamado Movimento Brasil Verde, que eu criei e desenvolvi a ideia em 1998, onde eu queria criar um projeto sustentável a nível mundial, que hoje nós já estamos com uma parceria com a Impact Coalition, que é um instituto internacional. Nós estamos com a MBV, que é uma empresa que faz um processo de hold na parte de tecnologia, na área do agronegócio. Então, vários segmentos estão interligados ao Alphabio. Tudo a co-irmã maior que a MBV. Então, ela é uma hold, preocupada com um projeto não somente a nível Brasil. Nós estamos desenvolvendo agora um projeto a nível de florestas, onde eu criei um produto na área do agronegócio natural das partículas solares, que ele faz uma revolução. Ele faz as plantas crescerem mais rápido porque ele aumenta a resistência, a imunidade da planta. Cria uma biota na terra com os fungos, com as microminhocas e as minhocas, aumenta a quantidade de produção de alimentação. Então, isso tudo faz parte do sistema Alphabio Saúde na parte de tecnologia. Nós estamos desenvolvendo isso para vender para o mercado, para ter parceiros que possam vir acreditar também nesse processo que é o grupo MBV, Movimento Brasil Verde. A Alphabio faz parte de um ecossistema onde ela está dentro do grupo Movimento Brasil Verde, que é uma PJ brasileira, mas que já está com ramificação internacional através da parceria com a Impact Coalition, que é um instituto internacional na área da biodiversidade, na qual até nós fomos convidados agora em setembro para a ONU, onde vai ter a parte da área mundial da parte do ecossistema, né? E com isso, a Alphabio vai fazer parte desse sistema, desse aglomerado. Como é um grupo, e um grupo parceiro de ecossistema, todo mundo está somatizando para crescer junto. Então hoje nós temos a Agroeda, nós temos a Logos, nós temos a Eutroterra, a Impact Coalition, nós temos a MBV, que é a centralizadora dessa road, Movimento Brasil Verde. Hoje nós temos parceria com pessoas na área de criptomoeda, que estão somatizando uma nova criptomoeda ecológica. Nós estamos criando florestas para o mundo, oferecendo na região da Arábia Saudita e em outros lugares do mundo, para fazerem parte do sistema de criar florestas, desenvolver florestas através desse produto que eu criei, que é o Coimax. E que esse produto ele é revolucionário na área de tecnologia na Terra, que ele faz grandes evoluções, quer dizer, na área de tecnologia. Que ele faz grandes evoluções na área da biota da Terra e fora da biota da Terra. Se depender de nós, da Alphabio e da MBV, do grupo MBV, dos seus dirigentes, se Deus quiser, em 5 anos, na área de tecnologia, nós vamos poder aumentar a produtividade do Brasil de 400 milhões de toneladas de grãos para 800 milhões. Nós vamos poder aliviar o processo de sofrimento das pessoas fazendo os testes corretos que já estão acontecendo na prática, em nutracêuticos de pessoas que têm problema de esteatose hepática, que vai diminuir o peso, que vai ajudar a melhorar a função hepática.
Então é um conjunto de ideias que estão somatizando e com grandes parceiros já internacionais participando da nossa grande instituição chamada MBV e Alphabio Saúde. Eu conheci o Dr. Jamil, da Fundação Rio, Napoleão Rio. Como eu conheci ele? Eu fui convidado para ir para o Oscar do Agronegócio, dia 30 de abril, em Ribeirão Preto. E lá eu ia encontrá-lo para ele me conhecer a minha trajetória do meu projeto social e do meu projeto intelectual perante a fitoterapia dos nutracêuticos. Porque ele conheceu várias pessoas do meio dele que fizeram recomendações comigo na área da fitoterapia e que melhoraram. Inclusive, ele queria comigo alguns tipos de nutrientes dos nutracêuticos para melhorar de alguns problemas de mal-estar que ele tinha. E aí eu não pude ir, por forças maiores, nesse Oscar do Agronegócio, dia 30 de abril. E aí ele veio ao meu encontro. Ele foi lá, conversou comigo durante 4 horas e ele disse assim, você é um autodidata, mas você tem um grande conhecimento e o Brasil tem um problema, ninguém reconhece os grandes reconhecedores, as pessoas que fazem um grande trabalho por essa nação. Então eu gostaria de fazer uma homenagem pelo seu belo trabalho desse 1,5 milhão de pessoas que o senhor atendeu nesses anos todos. Eu gostaria de entender mais a fitoterapia. E aí a gente começou a trocar conversas e ele foi se aprimorando mais. Ele foi vendo que com os nutracêuticos que eu passei para ele sem tirar nenhum remédio, ele também foi melhorando. Então ele disse, está na hora do Brasil reconhecer um grande profissional e o mundo conhecer. Foi onde ele me indicou para esse processo do honoris causa, que ele avalizou dizendo que conhecia e eles foram estudar. Foi vendo a trajetória da minha vida nesses últimos 27 anos na instituição Estado da Esperança, e onde eu assim recebi o prêmio. Hoje foi uma honra para mim ganhar um título perante uma grande instituição brasileira, que é reconhecida pelo MEC, pelo Ministério da Educação, ser chamado lá na frente para receber tal premiação. Porque eu já tinha ganho outras premiações no Congresso Nacional, em outras assembleias, mas essa eu sei que ela vem fortalecer o trabalho da fitoterapia. Lá ela vinha fortalecer o processo do homem que estava por trás da instituição. Hoje foi a primeira ordem no sentido organizacional da minha vida que eu ganhei sobre o tratado da fitoterapia mesmo. Não pelo projeto social, mas pelo estudioso, pelo professor que sou nesta área de nutracêuticos. Então isso me deixou muito vangloriado e feliz com o presente que o Dr. Jamil me fez perante essa universidade. Foi uma satisfação receber o título de honoris causa, principalmente reconhecido em diário oficial pelo Ministério da Educação, como um projeto de reconhecimento da minha cultura, do meu entendimento. E o meu próximo passo em cima disso é partir para o mundo. E esse mundo vai ser agora no próximo mês de setembro, onde eu estou indo para Nova York, participar da abertura da ONU dia 23 de setembro, onde eu quero pedir para os profissionais da área lá, que são os embaixadores, que a ONU, todo ano, no dia 23, ela indica 3 itens para o ano seguinte como tema. E que no próximo ano o tema seja os nutracêuticos. Vou lá tentar conseguir esse apoio dos embaixadores de todo o mundo. Em 2018 eu fui na ONU sem horário marcado, avisar como eu estudo infectologia, gosto de estudar, sou autodidata, tive a oportunidade de ir na ONU em 2018, conversar com eles e avisar que estava vindo o coronavírus, pelo conhecimento que eu tenho de infectologia. Não prevendo nomes, porque eu não sou profeta de nada, mas estudioso pelo descongelamento dos vírus que estão aflorando por causa do descongelamento mundial, que eles teriam que ficar atentos. Não me deram bola. Eu avisei isso em 2018. O que aconteceu? Veio a coronavírus 2020, levou a vida de muita gente. Agora a minha responsabilidade dos nutracêuticos é tentar conscientizar a ONU que se nós não buscarmos um caminho através dos nutracêuticos, através de caminhos como empresas como a Alphabio Saúde, se preocupando na área dos nutracêuticos, o mundo vai passar por pandemias piores do que o coronavírus. E que a gente, na área da fitoterapia, mas com a parceria com a medicina, nós podemos aliviar o sofrimento dos cidadãos do mundo. A vacina, não tive nada contra a vacina e não tenho nada contra a vacina. Mas a vacina, para quem tomou hoje,
Vários países do mundo já chegaram ao legado dizendo que estão tendo contra-reações porque tinham pessoas que tinham alergia ou tinham processo de doenças autoimunes. O nutracêutico, ele não te dá nenhum tipo de alergia, nenhum contrapauta. Então eu quero levar isso para a ONU, quero ir lá ser uma voz do mundo, representando todas as pessoas. Aquela vozinha que faz o chazinho da tarde, o chazinho das 5, dizendo que aquela nossa cultura, quando nós éramos crianças, que dava o pinhanço de bicha, dava um chazinho de hortelã e acalmava. Hoje tudo é no sentido automatizado. Então a Alfa Bio Saúde, ela interliga ciência e tecnologia, mas ela interliga a valorização da cultura das plantas. E foi isso que me chamou bastante para essa empresa, chamada Alfa Bio Saúde. Não é um comércio, é uma preocupação mundial. Estamos muito felizes agora por esse convite para participar do Pacto Mundial, né, que vai acontecer agora em setembro na ONU, e depois a ONU ela reúne seus embaixadores para decidir os tópicos do ano seguinte, que será um deles, os nutracêuticos, preocupados com o processo das doenças que estão se alastrando no mundo, principalmente na área pulmonar, na área broncopulmonar e outras coisas mais. A Alfa Bio vem para somatizar como outras empresas, para trazer essa responsabilidade e ser uma voz dentro da ONU, por esse convite de pessoas ligadas à ONU, para poder trazer esse tema à tona. E que no ano que vem, quando eles botarem esse tema, eles possam escutar o processo relacionado aos nutracêuticos. A gente já tem alguns contatos que já foram feitos comigo através de 2018, quando eu fui lá e fiz um alerta do que estava vindo em relação ao processo do mundo, e depois veio o coronavírus, né, sobre a situação da responsabilidade dos nutracêuticos. Nunca a Índia, a China, o Paquistão, o Afeganistão ou qualquer país do mundo que lida com florestas se preocupou em divulgar os nutracêuticos. O próprio embaixador do Brasil disse para mim, nunca essa pauta de nutracêuticos foi trazida para a ONU. Agora, antes eu fui como uma pessoa escondida na multidão. Agora eu estou indo como um cientista, um honoris causa, representando a Alfa Bio, a MBV, Movimento Brasil Verde, para um projeto de um pacto mundial, onde pessoas, cientistas, especialistas, estudiosos, viram que essa voz do que eu falei em 2018 está se transformando em realidade agora. Por isso eu tenho certeza que depois do dia 23 de setembro, a ONU vai abrir a porta para as novas tecnologias dos nutracêuticos como pauta para 2025. Não há remédio no mundo, ou nutracêutico, que não funcione se não tiver amor. Cidade da Esperança é consciência, por gentileza, por favor, muito obrigado. Não é religião. Todas as pessoas de todas as religiões do mundo são muito bem recebidas. A Cidade da Esperança é consciência de respeito, onde cada pessoa que vai lá, ela tem a sua doença, o seu problema pessoal, emocional, tratado com a maior dignidade. Lá não existe presidente, não tem rico, não tem pobre, não tem rei, não tem milionário. Lá existe uma dignidade humana. Então a Cidade da Esperança, criada e é propagada a todas as pessoas, onde a gente já fundou muitas outras pelo mundo, imagina, são 796 instituições que partiram da Cidade da Esperança e criadas para o mundo. E lá o primeiro ensinamento é o abraço, a conscientização à família e o respeito ao cidadão humano. Se você faz isso, você supera qualquer doença. Pois eu, perante a medicina terrena, perante a medicina dos homens, já tive 8 cânceres. De cérebro, de pâncreas, de estômago, 3 de intestino, de fígado, de pele, muitos cânceres. E emagreci 36 quilos em 45 dias. O que me fez acreditar, e essas pessoas acreditam nisso, que eu levo na prática da minha esperança, o amor, o carinho e a consideração do problema que eles estão vivenciando naquele momento. Isso é Cidade da Esperança. Integração social, moral e amor planetário. EDA e Gaia. A Cidade da Esperança é em Rancho Queimado, eu sou de Florianópolis, então é sempre uma viagem de mais ou menos 1 hora, onde a gente sobe para quase 1000 metros de altitude, porque é no alto, Rancho Queimado. E é um local, todo mundo é muito bem acolhido, não tem religião, todos são bem-vindos e todos são tratados com muito amor e carinho, desde a chegada. Então, as pessoas chegam, muitas vezes chegam no dia anterior, já dormem no estacionamento, ônibus, vans, e muitas vezes o irmão chega a atender quase 1000 pessoas por dia. É maravilhoso. Então a gente vai cedo e não tem ordem, não é por ordem de chegada. O irmão fala que é por ordem de necessidade, à medida que ele sente e sabe quem precisa primeiro.
Então a gente chega, né, passa pelo nome, às vezes preenche alguma ficha e espera. Mas é um momento bonito, porque é um momento onde está todo mundo ali esperando, assim, está todo mundo junto, né? Aquele momento é um local onde tem o salão principal, que eles chamam, e ali o irmão mais ou menos 9h30 da manhã faz uma palestra, mas isso ele já vai chamando algumas pessoas na sala dele. Como ele disse, é por ordem de necessidade. Então, às vezes é chamado, às vezes não é, e fica ali aquela espera, mas é um momento muito introspectivo, assim, tem um silêncio, muitas vezes está tocando um piano ao vivo, então é muito bonito, é muito especial. Aí ficam todas as pessoas nesse local, que é o salão principal, e alguns vão entrando na sala dele. Depois disso acontecem as coletivas, onde entram mais de 100 pessoas numa sala com ele. Isso normalmente acontece com quem já foi outras vezes e está indo repetidamente, assim, né? Está voltando. E daí na coletiva é muito especial, o irmão vai falando, ele sempre fala, e para cada um, assim, vai falando, você faz tal coisa, e depois no final ele dá um abraço. Aí um por um pode dar um abraço nele e ele diz, podem fazer uma pergunta. Só que muitas vezes não precisa nem fazer a pergunta. Ele já vai te abraçar e já vai falar, e é difícil quem não sai de lá chorando, porque ele toca profundamente. O propósito de vida do Luciano é a caridade. Sempre, todo o tempo que a gente conhece ele, nesses 25 anos que meu sogro conhece ele, foi sempre fazendo o bem, lutando por todos. Se acontece alguma coisa, ele está fazendo, arrecadando, enchendo caminhões, carretas para ajudar. Então é um trabalho belíssimo que a gente conhece há muitos e muitos anos e sabe o quão verdadeiro é. Há 15 anos atrás, o irmão me fala que a gente vai fazer muitos projetos. Na época eu estava trabalhando com arquitetura, projetos de arquitetura. Mas foi passando e aquilo ficou na minha cabeça. A minha carreira foi mudando, eu fui mudando da arquitetura para administração de carreiras, e nos últimos 2 anos eu comecei a administrar a carreira de uma modelo e ativista. Então eu fui apresentada para todo o mundo climático. A partir daí, depois de ir em congressos e ao redor do mundo inteiro e ouvir cientistas e ouvir toda a comunidade mesmo climática, no final do ano passado, depois de um ano onde eu estava participando muito de uma agenda climática ativa, começou no meu coração assim, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. O que eu sei fazer, o que eu posso fazer. E ali eu comecei todo um pensamento onde começou o desenvolvimento do Instituto. Eu não fui no irmão, eu continuei fazendo todo esse brainstorming e pensando e chamando as pessoas. E eu comecei o desenvolvimento desse projeto que é a Impact Coalition Institute, que é uma grande união de ativistas, cientistas, empresários, institutos, porque para que trabalhar separado se a gente pode trabalhar todo mundo junto pela mesma causa? Isso é a característica do Instituto, tentar trazer uma conscientização global sobre as mudanças climáticas e agir, e fazer projetos de verdade para a gente trabalhar nessa área. Aí eu vou na Cidade da Esperança levar minha tia, Loisa Schirman, e nisso vou na coletiva, o Luciano me abraça e só me diz, chegou a hora dos nossos projetos. Eu nem precisei falar nada do que eu estava fazendo, ele assim, vem cá, Ju, agora a gente vai conversar. E ali começou, e daí ele me apresentou todo o projeto Reviver a Vida do Grupo MBV e falou, Ju, agora o biofertilizante organomineral é para vocês reflorestarem o planeta. Vai ser através da Impact, que é um instituto sem fins lucrativos, que é o que vai reflorestar o planeta e ajudar nas mudanças climáticas. A gente está fazendo um projeto massivo, começando em áreas indígenas na Amazônia, onde já ocorreu o desmatamento, para tentar reverter isso. E agora esse projeto está em desenvolvimento. O que é o biofertilizante do irmão? Ele conseguiu desenvolver, com a alquimia dele, especial, totalmente natural, que esse biofertilizante é passado uma vez nas mudas e ela cresce muito mais rápido e muito mais desenvolvida, as folhas, as raízes, ela cresce muito mais. Então, o que ele me falou, Ju, eu tenho aqui algo que tu podes reflorestar o planeta, vamos juntos? Assim, vamos embora, vamos lá. Então, ali que começou o nosso projeto. Agora a gente vai desenvolver e tá achando os caminhos especiais, assim como muitas pessoas. Como a Impact é uma união de pessoas, nós temos indigenistas, Chai Suruí, a principal ativista indígena hoje, Instituto Terra, Instituto Voice of the Oceans, várias pessoas. Nós somos um grupo extremamente multidisciplinar, onde que se unir. É uma união de pessoas
para fazer a diferença no planeta e chamar as outras pessoas. É um grande convite, porque a Impact não é isso, não é um grupo, é para o planeta, então é para todos se unirem a Impact. A Impact Coalition Institute se juntou com o grupo MBV, do irmão Luciano, para trazer esse movimento, reviver a vida para o planeta, para nós reflorestarmos através do biofertilizante dele, que faz crescer muito mais rápido, muito maiores as plantas, fazer, como ele fala, vamos criar florestas ao redor do planeta e fazer com que as mudanças climáticas sejam desaceleradas. Conheci esse ano o irmão Luciano através do Felipe, que já tinha o conhecido e tido experiências com ele lá na Cidade da Esperança. E eu, desde que eu estava no carro, no caminho, eu sabia que ia acontecer uma conexão especial e que era para realmente eu estar indo para esse lugar. Conhecer o irmão Luciano foi emocionante, porque ele tem um dom muito lindo e que ele coloca em prática de uma forma muito especial, né, e genuína. Então, não tem como conhecer o irmão Luciano e não se apaixonar, principalmente por tudo que por trás também desses dons, né, porque não adianta você receber um dom divino e trazer isso de alguma forma para o seu ego, né, fortalecer o seu ego e não correr atrás de fazer cada vez mais a sua parte, né, para ser um ser humano melhor e potencializar os outros seres humanos. Então, por trás de todo o dom espiritual que o Luciano tem, ele é muito empenhado em trazer, através dos estudos e das conexões que ele tem, uma melhoria para o planeta Terra. Então, quando eu conheci o projeto dele, né, e todas as descobertas e vontade realmente de, através de tudo isso, salvar de alguma forma o planeta, e com tanta vontade, sabe, com tanto tesão pela vida, fez com que a gente abraçasse ele, independente de tempo, de para onde ele fosse, porque ele faz com que a gente tenha certeza de que esse é um caminho que não tem como errar, sabe? Por mais que o caminho da luz possa demorar, uma vez ele brilhando, sendo descoberto, não tem como nada parar a luz. Então é isso que está acontecendo, a gente está muito orgulhoso, né, de esse projeto estar cada vez mais ganhando vida, ganhando luz, se expandindo, e a gente tem certeza que é algo que vai, quando as pessoas despertarem e abrirem os olhos para enxergar tudo isso, e cada um fazendo a sua parte, vai sim ser uma ferramenta muito importante para a salvação do nosso planeta. É muito lindo que, através do estudo da própria natureza, ele conseguiu fazer a cura, né? A cura para a própria natureza. Então, da natureza a gente tira o que vai salvar ela mesmo, sabe? Então, esse ciclo, né, que é muito mais simples do que pode parecer, é muito lindo, faz com que o nosso coração transborde e acredite, né? Acho que é só a pessoa parar para ouvir o Luciano ou quem fala sobre o projeto, que imagina, é um produto que vai fazer as plantas se fortalecerem e crescerem, sei lá, 10, 20 vezes mais. Imagino que isso não vai fazer com uma floresta, né, com, sei lá, com 1 metro quadrado de plantação, de hectares. Então, é o futuro, é revolucionário, como o Felipe disse, e a gente quer fazer parte disso, a gente faz questão de acompanhar e de falar para ele, conte com a gente, porque é isso, é a nossa casa, né, o planeta Terra. Então, e aprender também com isso, e usar isso também para a nossa vida, né, esse estudo das plantas, da medicina através da natureza, é enriquecedor para todo mundo, é só a pessoa acordar e despertar. Eu acredito que todo mundo que conhece um pouco do projeto e se preocupa com o nosso planeta já sente uma alegria, uma felicidade de alguma forma, né, por saber a importância disso para todos nós. Sim. De uns tempos para cá a gente sente que não existe mais trabalhar sem um propósito, trabalhar simplesmente para ganhar dinheiro,
sem a gente visualizar que isso pode ajudar alguém além da gente, sabe? Então, com esse pensamento juntos, desde que a gente se uniu, a gente resolveu materializar algo que já estava no meu pensamento e no dele de alguma forma, que foi construir uma plataforma que, na verdade, está no final da sua construção, vai ser lançado agora, no mês que vem. É uma plataforma com o intuito de proporcionar uma transformação mente, corpo e espírito para todas as pessoas. Vai ser acessível realmente, desde para a pessoa mais carente, a que mais está precisando em todos os sentidos, até para os empresários que talvez estejam ligados unicamente no lado material e sem conseguir olhar para dentro, sabe? E se conectar com eles mesmos, né? Porque muitas vezes a pessoa fica tão perdida e iludida naquele mundo só material, só aterrado, que ela esquece que existe muito além do que a gente pode tocar. E às vezes ela só percebe quando vive alguma situação triste, né? Numa situação caótica, numa catarse. Às vezes ela precisa passar por isso. E através dessa nossa plataforma, que vai se chamar Metamor, né? A gente está muito feliz porque a gente sente, através do nosso trabalho e nossa entrega, que vai proporcionar muitas transformações para quem quiser se abrir para isso. Desde que a pessoa acorda até a hora que ela vai dormir, de meditações até treinos físicos, clubes do livro. Ela vai ter a oportunidade de, ali, com o celular na mão, através de uma plataforma e um app, transformar a vida dela. Porque cada um é capaz de transformar a sua própria vida, né? Cada um pode ser uma ferramenta para isso e uma inspiração, mas é cada um de nós que pode realmente transformar a nossa própria vida. O metamor, ele vem, né, da metamorfose, Metamor. é mesmo a transformação, e o amor, que é esse sentimento mais poderoso que existe, né? Então, o metamor. Sim, é a base para tudo, né? Através do amor a gente transforma tudo. Todas as plataformas, ou é só voltado para uma coisa, ou para uma ou para outra. Corpo, mente ou espírito. O nosso não, o nosso vai englobar tudo, sabe? Tudo num único lugar. Então, a gente quer isso mesmo, sabe? A gente não está pensando no valor, a gente está pensando em cobrar menos de R$50, só para você ter uma noção. E ter tudo que a pessoa precisa ali. O Luciano foi uma situação bem inusitada. Eu conheci uma pessoa de nome Sérgio e ele me indicou a Cidade da Esperança. Isso foi numa sexta-feira. E a Cidade da Esperança tinha naquele sábado. E lá, para você pensar em ser atendido pelo Luciano, você tinha que chegar às 5 da manhã. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá. E aí fui, e a distância da minha cidade, a Rancho Queimado, onde fica o Luciano, são 200 e poucos quilômetros. E aí saí de casa 3 horas da manhã para chegar lá no horário. Eu me inscrevi e fiquei esperando, porque o processo da instituição é assim. E aí, todo mundo sendo atendido, tinha, sei lá, 600, 800 pessoas no dia. E todo mundo sendo atendido, eu fui ficando, 6 horas da manhã, foi dando meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 5 horas da tarde, todo mundo indo embora. No final, eu fui o último a ser atendido por ele. E todos que são atendidos pelo Luciano ficam 5 minutos na sala dele, nesse tempo do Luciano com a pessoa, onde o Luciano conversa com a pessoa e fala coisas que a pessoa às vezes quer ouvir, às vezes não quer ouvir. E eu fui o último. Como eu fui o último, a nossa conversa... E eu tenho certeza que o Luciano fez isso de forma proposital porque ele sabia o que iria acontecer. Então eu fiquei por último porque ele quis ter uma conversa comigo longa, sem me conhecer. E dali para frente surgiu uma grande amizade. Hoje eu e o Luciano somos melhores amigos. Isso fazem 10 anos isso. E a gente hoje convive semanalmente. Tem uma distância de 200 quilômetros, a gente convive semanalmente. E eu sou não só um grande amigo, mas um grande admirador dele. Porque eu não conheço ninguém que se doe tanto para ajudar as pessoas como o Luciano faz. Quer dizer, ele totalmente de graça, totalmente voluntário, ele se predispõe a atender centenas de pessoas por mês para fazer o bem, para medicar as pessoas com chá, onde ele é especialista em fitoterapia, e fazer com que essas pessoas alcancem curas que às vezes são inimagináveis. Então eu sou um admirador dele, fã dele,
Acho que número 1, 2 talvez, acho que a mulher dele é mais fã do que eu. Acho fantástico esse trabalho dele, admiro ele muito por isso. E fora isso tudo, o Luciano ainda começou a desenvolver esse projeto maravilhoso, que é o Movimento Brasil Verde, que tem a ver com o fertilizante foliar, que é parte desse projeto. Esse projeto é um projeto muito grande, eu não conheço ele todo, que eu faço parte só do princípio desse projeto. O resto do projeto todo eu não tenho esse conhecimento todo, estou aprendendo ainda um pouco do projeto, mas é um projeto, por tudo que eu já ouvi até agora, que alcança o mundo inteiro. O objetivo do Luciano, o Luciano é a pessoa mais otimista que eu conheço. Então o Luciano já enxerga esse projeto atendendo ao mundo inteiro, né? E ele não faz isso por questões financeiras, ele faz isso por questões humanitárias. Isso é o mais bonito do Luciano. Não é visando só retorno financeiro. Ele visa o bem-estar das pessoas, a melhora do planeta, a melhora de vida para todo mundo. Então isso faz o Luciano uma pessoa diferente de todo mundo que eu conheço até então. O biofertilizante, existem duas empresas, a Agroeda, que produz o fertilizante, e a Eutroterra, que produz o cote. O cote é o segredo do biofertilizante. Esse cote ele é produzido pela Eutroterra, onde o Luciano é quem faz a alquimia desse produto. E esse produto é que é a receita mágica do que acontece com o fertilizante. O fertilizante alcança resultados que hoje nenhum outro fertilizante alcança. Então o Coimax, que a composição dele é feito de algas marinhas, uma série de algas marinhas, uma receita bem grande. Mas a parte mais importante dessa receita vem do Luciano, que vem de uma empresa chamada Eutroterra, da qual eu também tenho parceria com ele. Então a Eutroterra produz o cote. O cote significa 6% do biofertilizante. Esse cote é o que faz a magia. O fertilizante sozinho faria o que qualquer outro faz. Fertilizante foliar, qualquer outro faz. Mas com o cote, ele dá uma diferença muito grande. Ele aumenta a massa verde. Então, se você pegar uma plantação aonde for aplicado o nosso fertilizante e outra que for aplicado qualquer outro, a diferença é muito grande um para outro. Ele cria um volume de massa verde muito maior. Isso é muito importante para a natureza, esse aumento de massa verde. Ele aumenta o enraizamento da planta, então a planta fica mais sadia, porque ela vai buscar nutrientes mais no fundo da terra do que as outras que ficam mais na superfície. Então o resultado no final, além de aumentar a produtividade, aumenta a qualidade, aumenta, no caso do milho, por exemplo, que você faz silagem, aumenta muito a quantidade de massa verde por silo. Então ele tem uma magia, que essa magia vem desse trabalho de alquimia, onde o Luciano talvez seja um dos grandes caras, eu acho que um dos grandes caras no mundo hoje, que tem essa condição de desenvolver um produto desse tipo, que pode alcançar esse resultado, e que é o grande segredo do nosso produto hoje, que é um produto jovem, é um produto novo, é um produto que foi estudado durante 6, 7 anos por ele mesmo, e há 1 ano e pouco foi lançado no mercado. E já está tendo um sucesso aí fantástico. E com esse projeto agora do Movimento Brasil Verde, vai ganhar uma amplitude mundial, não só nacional, e sim mundial. Não há quem conheça o Luciano que não passe pela Cidade da Esperança, afinal o nome é Cidade da Esperança. E eu conheci ele através de um momento muito difícil da minha vida, que eu tinha 2 irmãs e uma mãe com câncer ao mesmo tempo. Eu era o mais novo e me vi num papel de cuidar da minha família, onde eu tive que largar praticamente tudo o que eu fazia. E nesse processo eu perdi minha mãe e minha irmã, e eu tive que entender tudo isso dentro da minha vida, e o Luciano teve um papel muito importante. Não só um papel dentro do mercado do nutracêutico, mas um papel também de mostrar qual é o caminho da vida, aonde começa a vida. E eu digo, e esse é o tema do livro que eu estou escrevendo, Câncer, mesmo perdendo, o amor vence. E a Cidade da Esperança traz esse amor, o Luciano traz esse amor, e relacionado a isso a gente foi conectando outras situações, até hoje, onde a gente encara muito mais uma visão de business com um conceito de devolver para a humanidade o que a gente recebeu. Na Cidade da Esperança, quando você vai pela primeira vez, você é uma pessoa mais cética, você é uma pessoa desconfiada. Mas não é a questão do que ele te fala, porque você sai de lá impactado.
é como são os seus próximos dias pós a Cidade da Esperança. Porque você começa a entrar em parafuso. O impacto é grande. Porque não tem massagem, não tem meio Luciano. Ele é direto e objetivo no que você precisa ouvir. Você pode estar preparado ou não, depende muito mais de você. Mas esse é o impacto quando você sai de lá. A AlphaBio surgiu, eu sou estrategista, há 15 anos eu tenho uma empresa de estratégia empresarial, onde já passaram por mais de 400 empresas, e eu tenho um grande amigo que é parceiro da Cidade da Esperança, que é o Dr. Carlos Pantanali, um dos responsáveis para a criação de um nutracêutico junto com o Luciano Paiva, um nutracêutico que trabalha diretamente com a diminuição da gordura do fígado e também o volume, algo inédito no mundo. Nós estamos falando de 35% da população mundial que tem gordura no fígado. Isso é uma realidade diária de todos nós. E não há nenhum tipo de remédio. Só tem duas formas hoje: mudança de conduta ou transplante. Mas a Cidade da Esperança, junto com o Dr. Carlos Pantanali e com o Luciano Paiva, trouxe um conceito de nutracêutico, onde ele era uma ideia. E nós aqui, como uma empresa que sou fundador do Grupo Era, vim para transformar essa ideia num negócio. Um negócio que tem os seus objetivos de levar para a humanidade os benefícios do nutracêutico e como ele pode ser altamente positivo para a sociedade. E aí, com a minha experiência de mercado, com a minha experiência de business, a gente começou a modelar o negócio. E o negócio começou a tomar proporções gigantescas. São diversas ervas e plantas, mas o mais importante dizer é que todos os componentes desse nutracêutico são conhecidos na medicina. A forma é qual a quantidade e a junção entre elas que trazem toda essa novidade. E trabalham direto na esteatose hepática. Então isso traz algo muito novo para a sociedade. E a gente precisa entender que o que a gente está trazendo é ciência e inovação para ajudar e apoiar no mercado de healthcare, no mercado médico. Ninguém está dizendo aqui que a gente está fazendo alguma reinvenção ou que a gente quer ultrapassar o mercado médico. Tanto é que os nutracêuticos versus medicamentos, para eu lançar um medicamento novo, no mínimo 10 anos. Um nutracêutico, que é um suplemento alimentar, 2 anos. Mas independente disso, a gente está seguindo ritos da ciência, inclusive com testes clínicos, para que a gente consiga trazer não só uma visão do nutracêutico, mas uma visão da área científica, para comprovar cada vez mais a força do nutracêutico no Brasil e no mundo. O grande propósito da AlphaBio é desenvolver o mercado de nutracêutico mundial, trazer a saúde para todas as pessoas que entendem a importância do nutracêutico. E dentro disso, nós temos uma jornada, um caminho. A gente descobriu que a AlphaBio não é uma empresa para produzir produtos. A AlphaBio é uma empresa de ciência, tecnologia e inovação. Porque com este conceito, eu consigo criar diversos nutracêuticos para diversos segmentos. Eu não posso criar um produto e simplesmente ficar naquele segmento. Eu posso criar para o mercado de alimentação, para o mercado de healthcare, para o mercado de lifestyle. Quer dizer, a gente tem uma variação de segmentos que a gente pode atuar a partir do momento que a gente se torna ciência e levar essa ciência cada vez mais próxima de quem tem o core, de quem consegue atingir o consumidor final e trazer de verdade a saúde. Só para você ter uma ideia, esse nutracêutico hoje ele é um pó, mas eu tenho todo um estudo para virar um shake. Muito legal que você falou da Unilever e isso é bacana. Quando esse nutracêutico foi criado, a primeira ideia mercadológica que veio na minha cabeça, lembra quando há 30 anos atrás, uma mãe tinha que amamentar o seu filho não pegava o peito. O que aconteceu? Começou a nascer o NAN, produtos que transformaram o mundo. É assim que eu vejo o nutracêutico. Ele pode ser vendido na farmácia, ele pode ser vendido no supermercado, porque ele pode apoiar na suplementação alimentar. O que você tem hoje de doença na sua vida, eu tenho plena certeza que são por 2 motivos. Pelo que você come e pelo que você sente. Então, se você não cuida da sua raiva, do seu ódio, de como você trata as pessoas e da sua alimentação do seu corpo, você vai ter alguma coisa. E o nutracêutico vem para trabalhar pelo menos em 50% disso. E claro que a gente também quer desenvolver toda uma parte educacional, que hoje a Cidade da Esperança faz, mas a gente pode amplificar isso de forma digital, para que você entenda também o equilíbrio de corpo, mente e alma, que aí você vai ter o equilíbrio de vida. Adriano, eu estou satisfeito.
assistir um filme de 4 minutos, quando a gente já tá chegando em 15. A Rose tá adorando isso. Eu tô maravilhada. A Rose tá adorando. Porque ela queria um doc. Ela vai conseguir. Não, eu tô satisfeito também, acho que eu consegui falar. Eu acho que assim, a gente tem né, um pouco da essência, né, da relação entre você e o Luciano, tem um pouquinho desse match, né, de business que vocês estão construindo juntos. Falou um pouquinho da Alphaville, né, do propósito dela, do que as pessoas podem esperar dela. É só se você quiser fazer uma mensagem final, mas eu acho que a gente já tem. Não, eu acho que tá tranquilo. Não, permite que esse seu depoimento, essa parte... Eu não permito, é claro que eu permito, os meus dados e as minhas imagens estão liberados. Vai para a internet, tanto para o Luciano, quanto para a Alphaville, para vocês poderem aí fazerem as divulgações. Com fornecer total, tudo que está sendo gravado, ele vai disponibilizar para nós sem custos. Basta a Rose encher a cabecinha dele. Ai, Daniel. A Rose é sensacional. Deixa eu dar um abraço na Rose? Eu tô falando com a Rose. Não, mas você já deu... Dias. Não, a minha pergunta é se você já deu um abraço. Tá, então abrace a Rose, que você vai descobrir o poder do abraço. Faça isso. A Cidade da Esperança, para mim, configura o céu aqui nesse planeta chamado Terra. É a possibilidade da gente viver o antes e o depois de ter estado lá. É transmutar dor em alegria, amor em realidade. Para mim, Cidade da Esperança é isso. É vida, é luz, é a plenitude do nosso essencial ser, que é estar vivo nesse planeta chamado Terra. Eu tô lá, vou fazer 13 anos daqui a 4 dias. Dia 11 de agosto foi a minha primeira vez na Cidade da Esperança. Então existe a Rose no dia 11 de agosto de 2011 e a Rose depois, 42 dias, quando ressurge aquela pessoa que nem Mastercard paga. Porque eu vivi a experiência da minha irmã não me reconhecer. Eu era uma pessoa com 120 quilos, com uma guia de cirurgia para o dia 17 de agosto dos meus 2 joelhos. E eu chego lá naquele cara, que eu chego 6h30 da manhã, 10 para 7 me levam para uma salinha, porque eu ia passar por ele. E a partir de então, interagindo com esse cara chamado Luciano Paiva, a vida ressurge. E uma palavrinha só que ele me disse: até quando você vai se boicotar? Mas eu não me boicoto. Desse tamanho que você não está se boicotando? E aí então foi quando ele falou: eu vou te passar uma proposta. Se você topar o que eu vou te passar, eu prometo para você. Eu não prometo mais nada para ninguém. Mas em 42 dias eu quero você aqui de volta e eu prometo, você vai voltar aqui 10 quilos a menos. Topa? Topei. Eu voltei 23 quilos a menos. Eu vivi a experiência de sair dos 54 para o 46 que eu uso hoje. E de repente eu vou me encontrar com a minha irmã que estava indo para Nova York, num shopping em Belo Horizonte. E de repente ela passa para mim e me ignora. Então assim, Luciano é isso. É o antes e o depois de ter chegado na Cidade da Esperança e ter tido a oportunidade de hoje voluntariar nessa casa. Eu faço um trabalho de acolhimento para as pessoas que chegam na casa como primeira vez. E na entrega da recomendação que é passada por ele com fitoterapia e orientação alimentar, a gente explica para cada um individualmente o que ele está recomendando. E a partir daí a pessoa vai com a sua proposta de mudança de vida. As pessoas, quando retornam, trazem para nós as novidades que elas vivenciam, como eu experimentei. Então, Cidade da Esperança, para mim, hoje é a oportunidade de estar lá, interagindo com ele, interagindo com o mundo, porque o mundo chega até nós, seja através de todos os estados do Brasil que já se fizeram presentes lá, e pessoas que de repente lá atravessam o oceano para chegar até ele e buscarem uma alternativa que na alopatia eles não encontraram, mas através da fitoterapia eles encontram e a partir de então eles mudam drasticamente aquilo que é o antes da Cidade da Esperança e o depois. Então, para mim, sem palavras, para definir esse cara chamado Luciano Paiva e sem palavras para definir a instituição Cidade da Esperança, onde eu não sou voluntária, eu sou uma pessoa que está tendo uma oportunidade de viver um momento mágico na minha vida. E sem ele, talvez eu não estivesse aqui hoje. E ele está aqui hoje recebendo esse reconhecimento, para mim, me faz, me emociona, porque realmente eu entendo que esse homem tem que ser levado para o mundo, porque ele sim vai transformar, não a mim, a vocês e todo ser que está aqui nesse planeta encarnado. Não tenho dúvida disso.
Eu participo da Cidade da Esperança desde a sua fundação. Na realidade, eu conheço o irmão Luciano, conheci ele um pouco antes, já sabendo que ele tinha um sonho de construir um lugar e tentar ajudar pessoas, né? Com a ideia que ele tinha, e a gente fez parte dessa ideia e tentamos realizar esse trabalho, né? Que é o que existe hoje. Então, eu convivo com ele praticamente um pouco mais, uns 27 anos, que convivo com a família dele, né? Faço parte da vida dele. Na realidade, nos conhecemos, né, com amigos em comum, e a gente tinha uma proximidade, mas eu sabia do sonho, né, dele construir uma instituição. Sabia que ele precisava de um local para poder atender pessoas e ajudar pessoas, e trabalhar com a filantropia, né, com o trabalho social, que é o que ele faz. E é o que ele vem desenvolvendo nesses anos. E por isso que hoje é um dia especial, né? É um dia do reconhecimento desse trabalho dele, porque através da fitoterapia, em parceria com a medicina, como ele sempre trabalhou, é o reconhecimento dessa ajuda que ele vem dando a centenas de milhares de pessoas que vêm ao encontro dele, seja tanto do Brasil quanto do exterior, e de forma gratuita. Ele vem ajudado a aliviar dores, a cura de doenças, ele vem ajudando de várias maneiras as pessoas para que elas busquem esse reequilíbrio, esse entendimento. E com isso, vem pacientes se tornam voluntários, né? Isso se torna uma grande família. Hoje a Cidade da Esperança é uma grande família. É um trabalho que agrega, além da fitoterapia, ela tem um trabalho social em conjunto. Nós trabalhamos com doação de roupas, com arrecadação de alimentos, né? Com assistências, não só no estado de Santa Catarina, né? Nós somos abertos a todos os outros estados que precisam de ajuda, seja o Paraná, o Rio Grande do Sul, São Paulo, não importa onde, né? Onde houver um irmão necessitado, é o lema que a gente tem, é o lema que o irmão Luciano ensinou, vamos nos colocar à disposição para ajudar. Eu entendo o Luciano é um homem à frente do seu tempo. Eu posso dizer que é conviver com uma genialidade, fora do comum. Eu sou testemunha disso, porque eu convivo diariamente com ele, praticamente há 27 anos, diariamente. Então eu sou testemunha de todo esse crescimento, de toda essa dedicação, de todo esse esforço, como autodidata, buscando o conhecimento, buscando informação. E ele possui outros talentos, não só com relação às ervas medicinais. Ele possui outros talentos, na área da química, na área da física quântica, na área da informática, na área da alquimia, na área da... são diversas, climatologia, como agora ele está presente, trabalhando bastante nisso. Então são vários talentos que acompanham ele, mas pelo esforço próprio, pela busca do conhecimento, como autodidata, mas sempre buscando aquilo para ajudar pessoas. Nunca aquilo como uma curiosidade pessoal, mas transformando aquilo, pegando aquele conhecimento para ajudar pessoas. E onde ele vai, elevando o nome de Deus, onde ele vai elevando o positivismo, o por gentileza, o por favor, muito obrigado, ensinando as pessoas. A ação tem uma reação e gentileza gera gentileza, né? Como ele sempre ensina a todos. Então é impossível você não se apaixonar, ou pelo menos a pessoa dele não te chamar a atenção.